Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as nossas plataformas pós-pandêmicas, virtuais, surreais, de um mundo invariavelmente cheio de guerras, ou como diria a própria canção popular, de um mundo cheio de tiro, porrada e bomba. Senhoras e senhores, a essa altura vocês sabem, já sabem, jovens do Brasil, eu sou o Lindenay Pareto, um historiador e um professor de história que é professor e historiador num Brasil e num mundo que tem um intenso, violento e virulento passado pela frente, como diria o cronista. E desde 2021, o Provocação Histórica traz aqui grandes narradores e narradoras para pensar efetivamente os dilemas de nossa condição humana, demasiadamente humana. Então vamos curtir, compartilhar, fazer aqui viajar a palavra da história, mas também da história do direito e do mundo jurídico, porque hoje eu tenho um convidado aqui especialíssimo que fez aqui um prefácio num livro fundamental, o livro de um sujeito que fugiu da Alemanha nazista, foi para os Estados Unidos, ganhou uma bolsa lá nos States e veio para o Brasil e escreveu sobre a Era Vargas, sobre o Estado varguista, sobre o governo Vargas, mas também sobre a figura do Vargas e sobre o povo brasileiro. Então eu tenho a alegria de trazer aqui ao Provocação Histórica o Luiz Rosenfeld. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, meu caro. Obrigado, Lindenay. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Minha mão, como eu costumo dizer desde 2021, está gelada, mas o meu coração está quentinho porque o livro que você prefaciou está aqui em minhas mãos, ó. Aqui, Voz de Minha Alma, O Brasil sob Vargas, do Karl Loewenstein, que tem aqui o prefácio do Luiz Rosenfeld, que está aqui conosco, que é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, manja de relações internacionais, história do direito, e é um dos prefaciadores aqui desse livraço que fala sobre o Brasil, né? Então, Luiz, uma alegria te receber. Queria aqui já agradecer a Contracorrente na figura do Rafael Valim por fazer essa ponte maravilhosa aqui e trazer o Luiz para falar desse temaço. Eu fiquei aqui impressionado, falei para você nos bastidores, ele traz questões fundamentais, não só daquele período, mas dessa nação brasileira que ele observa, né? Afinal, quem foi essa figura e por que é fundamental essa publicação? Então, acho que é fundamental, Lindenay, pela seguinte razão, né? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, quem é essa figura, né? Acho que esse é um livro famoso entre historiadores do direito. Uhum. Todo mundo conhece, todo mundo já leu. Quem não conhece deveria conhecer, mas é um livro que circulou pouco. Então, esse é um clássico que basicamente foi censurado por alguns anos durante o Estado Novo e depois esquecido. Então, é um livro de 42, que não conseguiu ser editado em português em 43, 44, cai o regime e aí nós temos então um livro que cai no esquecimento, mas segue circulando sobretudo em programas de pós-graduação em Direito e História do Direito. E aí surge a pergunta, quem é essa figura? Eu conheci essa obra perambulando pela biblioteca do STF, lá na última salinha tem um acervo do Levi Carneiro, primeiro presidente da Ordem, como nós falávamos em corporativismo, profissão jurídica, etc. Bom, o primeiro presidente da OAB, Levi Carneiro, lá no... Que ano que é? Essa primeira presidência da OAB? 33. 33. Então, essa edição lá circula nesses círculos. Quem é que tinha um exemplar? Miguel Reale, o Valadão, o Levi Carneiro, o Pontes de Miranda. Boa parte, eu acho, da comunidade jurídica, dessa elite do direito, tinha um exemplar e cultuava a obra. Só que a obra nunca foi vendida no Brasil sequer. Então, a edição da Macmillan de 42, ela circula de modo um pouco clandestino. E quando eu encontro essa obra ali por final dos anos 2000, 2010, mais ou menos, eu fiquei pensando, olha, um dia eu queria escrever algo assim, algo que fala do direito, que é um livro de direito, mas fala de integralismo, segurança nacional, basicamente direito e política. Uhum. E aí surge a pergunta, bom, quem é essa figura? E eu me debati com essa pergunta por muitos anos e chegou um ponto que eu me dei conta que o acervo do Loewenstein está em Amherst, Massachusetts, lá na costa leste, e um dia eu fui num evento em Boston, ali por 2018, 2019, e eu peguei um ônibus, 3 horas e meia, e fui até Amherst visitar o arquivo.
Caramba. Então, só de Brasil são algumas caixas, porque ele faz essa visita, né, ele cultiva relações com os brasileiros, mas a vida dele está ali muito bem retratada, acho que em 90 ou 100 e poucas caixas. E o Löwenstein, ele é o quê? Ele é um judeu alemão, nascido, salvo engano, em Heidelberg, faz a formação em Heidelberg, Munique, França e Reino Unido, Grã-Bretanha, e depois, quando ele volta para a Alemanha, quando está no limiar de conseguir uma cátedra e rompe o nazismo, ele tem então que se refugiar nos Estados Unidos. Então ele fica um tempo em Yale, de substituto, e depois consegue uma posição com tenure, né, com estabilidade, em Amherst, que é um lugar rural. Né, uma universidade importante, é um centro universitário importante, é um grande polo, mas não é Yale, não é Harvard, não é Princeton, é um lugar, vamos dizer assim, da série B, da série C, dos grandes conglomerados universitários norte-americanos. E lá ele faz carreira. E nesse processo, então, de reconstruir a carreira já com 40 e poucos anos, ele começa a estudar, nos anos 20, 30 e 40, as ditaduras constitucionais, né, os regimes comparados autoritários. E o Brasil vira para ele um estudo de caso, ou seja, um lugar onde ele pode pesquisar, investigar e conseguir retratar o Brasil para os aliados. Então a gente está falando de um cara, né, de um pesquisador de mão cheia, que recomeça do zero, então passa, né, da Alemanha para os Estados Unidos, Brasil, e o Brasil vira um lugar onde ele pode então fazer um grande estudo de caso. E ele vai então para o Brasil, para a Argentina, para o Chile, para o Peru e volta. O Paraguai estava previsto, mas ele acaba não indo. Então, esse é o itinerário, né, de um judeu alemão que, diferentemente de outros autores traduzidos pela Contracorrente, como Franz Neumann, o Frankl e outros, ele não é um jurista de esquerda ligado à Escola de Frankfurt ou a movimentos trabalhistas, por exemplo, da República de Weimar. Ele é um liberal clássico. E como um liberal, ele está preocupado com a falência do liberalismo político e das democracias parlamentares. Fascinante. Aí, então, ele sai da Alemanha nazista, porque sabia que, como judeu, provavelmente o bicho ia pegar, vai para os States, mas conhece a América do Sul. Mas antes da gente retomar os temas dele aqui, e estamos ao vivo aqui com o Luiz Rosenfield, que é jurista, professor da PUC Rio Grande do Sul, estudioso da Era Vargas, mas de todos os assuntos relacionados à história das democracias, do direito, do totalitarismo, do autoritarismo e tal. E o Luiz, ele estava falando dos bastidores, né? Ele era aluno do Max Weber, era amigo da Hannah Arendt, do Thomas Mann, o literato, do Lukács. Simplesmente da nata do pensamento daquela época. Então, ele, em alguma dimensão, em alguma dimensão, eu diria, ele faz parte daquela última geração de grandes acadêmicos, de grandes intelectuais da República de Weimar. Então, ele é a geração, né, posterior do Weber, que talvez depois nós não tenhamos intelectuais desse calibre no pós-guerra, por várias razões, tanto pelo Holocausto, tanto pela mudança do mundo e do eixo, né? E do modo monástico e da produção de conhecimento que era assim, essa geração, que na verdade está no século XX, mas cultivando as letras do XIX. Tinha mais tempo. Mais tempo. A profissão era de fato um ofício, quase como ser, né, um sacerdote. Então acho que ele representa muito bem essa viragem. E a gente comentava, né, nos bastidores, quer dizer, aluno do Weber, contemporâneo do Georg Lukács, do Thomas Mann, a Hannah Arendt mandava cartas como meu grande professor. Ou seja, a Hannah Arendt, né, vamos dizer, granjeia uma boa fama pelos seus estudos, com todos os méritos aí que lhe pertencem, mas o Löwenstein, talvez antes dela, no começo dos anos 20, já está pensando essas categorias. Porque para nós é muito fácil hoje separar autoritarismo de totalitarismo. A gente faz isso numa aula do pós. Agora, nessa época, final dos anos 20, o que é ditadura, bonapartismo, cesarismo, autoritarismo, o termo total, totalitário, totalitarismo, começa a surgir ali por 23, 24 na Itália. No discurso antifascista, sobretudo. Na panfletagem antifascista. Então, esses termos não estão estabilizados como eles estão hoje. Então, o ponto do Löwenstein, que a gente percebe tanto de Brasil, né, no arquivo, quanto nos estudos dele dos anos 20, é a percepção de estudar os regimes cesaristas.
e para ele o Brasil seria um regime cesarista. Então ele está investigando, na verdade, o que nós entendemos hoje por autoritarismo com outra compleição semântica, vamos dizer assim. Sim. E aí ele, quando vai investigando, tenta... Duas coisas me impressionaram muito, assim, né? Primeiro, que em pouco tempo ele faz uma espécie de tratado, não só do governo do Estado, do Vargas, do personalismo, digamos, do Vargas, mas também da nação brasileira, e até fazendo uma diferenciação entre o que é público e os limites da ação do Estado autoritário e do que é privado e não aceito pelo povo brasileiro enquanto intervenção. Achei isso fascinante, né? Porque tem uma história da vida privada, digamos, ali. E aí ele está, ao mesmo tempo, no olho do furacão, porque ele termina de escrever em 42, não é isso? Em 42, sim. Se publica... exatamente. E aí aparece ele quase como uma espécie de enviado dos americanos para falar, ó, o Brasil é um aliado a despeito das contradições. Eles não são fascistas. Tem essa coisa também, né? Isso é fascinante, Lindner, pelo seguinte... O Löwenstein está o tempo inteiro tentando retratar, como você colocou, o Brasil, tanto o povo, quanto o sistema político, quanto o seu direito constitucional. E, de fato, é um tratado. Então, ele é muito hábil e muito rápido em criar uma visão, construir uma visão de Brasil. Só que, nesse período, ele realmente está dizendo o seguinte, olha, o Brasil é uma ditadura, não há dúvidas, ele não admira ditaduras, mas o ponto dele essa aqui não é uma ditadura, vamos dizer assim, selvagem, uma ditadura absolutamente descontrolada, como é, na visão dele, a Alemanha nazista, a Itália fascista e a União Soviética comunista, stalinista. Na visão dele essa aqui é uma ditadura que dá para tratar. Ou seja, o que ele percebe no Brasil é algo muito sensível e interessante, que é o seguinte, ele diz, olha, existe uma ditadura, não estou passando pano para a ditadura varguista, só que os juristas que eu converso, todos em alguma dimensão convergem para um estado de coisas do liberalismo clássico, ou seja, existe um tipo, vamos dizer assim, em termos corporativos, de uma classe média do direito liberal e mesmo os autoritários não são totalitários. Mesmo os autoritários, vamos dizer assim, têm um diálogo íntimo com as instituições liberais. Ou seja, esse tipo de legalismo formalista liberal seria, então, um modo de, vamos dizer, criar uma ditadura minimamente controlada numa época de totalitarismos. Então, isso é fascinante porque ele colhe informações por algumas semanas. Então, depois disso, ele escreve um livro que é sim um tratado, e até hoje utilizado em sala de aula no Brasil, porque é muito bem feito, e ao mesmo tempo uma crônica de época. Sim. Quer dizer, ele está se reunindo, por exemplo, com o Francisco Campos, com o filho do Graça Aranha, que é o Temístocles Graça Aranha, que era o adido cultural do Itamaraty. Aliás, ele rasga elogios para o Graça Aranha, né? Que ciceroneia ele por toda São Paulo. Né? Então, ele andando por São Paulo, por Rio de Janeiro, ciceroneado pelo Graça Aranha filho, pelo Temístocles. Então, a diferença também, tanto ele é um enviado em alguma dimensão norte-americano, enviado é muito forte, porque ele pede uma bolsa da Guggenheim Foundation, ele de fato tem um trabalho acadêmico, mas sim, ele está relatando isso para o grande esforço de guerra que estava ali começando entre Estados Unidos e as forças do eixo. Só que, ao mesmo tempo que ele está enviado e em missão acadêmica, ele também está fazendo uma crônica desse período. Então ele se encontra com Sampaio Dória, aparentemente com Cândido Mota Filho, com Túlio Ascarelli, com diferentes professores, tanto autoritários ou liberais, das arcadas. Ele transita pela Sanfran ali. Pela Sanfran. E ele também transita no TSN. Ele é recebido pelo presidente do Tribunal de Segurança Nacional no prédio em que o TSN funcionava. Então, ele sabe que ele está sendo muito bem tratado. Ele sabe que ele está sendo muito bem recebido. E isso contrasta com a recepção na Argentina. Na Argentina, ele não é bem recebido. Completamente diferente. Lá, eles não recebem ele com um Graça Aranha que vai cuidar de tudo, que ele seja bem recebido pelo ministro. E lá estava o Perón, né? Exato. Então, na Argentina, ele fica, vamos dizer assim, sem os contatos, sem a boa recepção, sem o calor, só que ele sabe que o brasileiro é o homem cordial, é gentil, é simpático, é bom de papo. Então, quando ele escreve o livro, em alguma dimensão, o livro
está levando isso em conta. Que ele tem que cuidar para não ser, vamos dizer assim, sequestrado pelo hóspede dele, pelo anfitrião. Ele sabe que ele tá sendo, que o modo latino é muito caloroso. Então ele escreve com algum receio de não posso gostar demais do Brasil. Então ele diz, olha, eu tentei ser crítico do regime e eu tentei também, né, levar em conta o que tem de bom nesse país. E ele diz, nesse exercício eu não agradei nem à esquerda nem à direita. Sensacional. Eu fui cancelado pela oposição, porque eu fui conivente, entre aspas, conivente com os atos de uma ditadura, e pelos membros da ditadura eu fui absolutamente crítico quando não poderia ser crítico do país, porque eu fui bem recebido. Então ele disse, olha, isso é uma carta que é a epígrafe do meu prefácio, que é Caminhos e Descaminhos de um Clássico, dessa edição da Contracorrente, que é uma carta para o Frank Tannenbaum, que é também um jurista exilado do nazismo, austríaco, especialista em México, e ele fala para o Tannenbaum, olha, eu tentei fazer o caminho do meio, mas eu consegui desagradar gregos e troianos. Basicamente, a esquerda e a direita não gostaram do livro, e o livro então ficou, vamos dizer assim, sem grandes fãs. Impressionante, mas no fim das contas ele amou o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil tem essa capacidade de ter essa história autoritária brutal, de fio a pavio, de A a Z, a história da escravidão, por exemplo, que acho que é uma dimensão que o mundo jurídico demorou a considerar, né? Acho que, inclusive, mas o próprio livro do Bruno Rodrigues de Lima sobre Luiz Gama mostra isso, né? Mas, e aí eu te provoco, né? Então, é quase como se ele estivesse falando assim, não, então o Vargas é uma dita branda. Para lembrar da Folha de São Paulo e o editorial da Dita Branda. O que você tem a dizer sobre isso? Não, né? É uma boa colocação. E se percebe nas entrelinhas que ele está atormentado com isso. Só que o ponto do Löwenstein nessa época, a gente tem que se botar um pouco na posição que ele estava. O ponto dele não era apenas ditadura ou democracia, ou ditadura e não ditadura. O ponto dele é a repressão aos atos subversivos. O ponto dele é, nós temos que ter uma democracia militante, que é o texto famoso dele de 37. Ele é um dos pais da ideia de democracia combativa, militante. Saudades de um liberal clássico, né? Democrático, efetivamente. Esse é o ponto. Então o ponto dele é, olha, me respeito aqui na América Latina por uma razão muito simples. Com meus textos em francês, meus artigos sobre repressão à subversão política são lidos em Montevidéu, em Buenos Aires, em Lima, em Santiago e no Rio de Janeiro. Ele chega na América Latina, vamos dizer assim, respaldado pelos textos dele em francês sobre combate à subversão, dizendo, olha, nós precisamos, a democracia não pode ser fofa, ela não pode ser molenga, ela tem que ser uma democracia que veste realmente, vamos dizer assim, que ela realmente defende os seus princípios de dignidade de pessoa humana, etc. Só que ele está, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer assim, no fio da navalha, que é, qual o limite disso? Qual o limite do combate à subversão? Então ele é um cara que está atormentado em alguma dimensão, por dizer o seguinte, como é que eu controlo o partido nazista no Brasil? Como é que eu tenho algum controle estatal sobre movimentos fascistas, por exemplo, nas colônias do sul do Brasil? Então, esse é o ponto dele. O ponto dele é, as ditaduras estão postas em boa parte do mundo. Então, claro que para ele a democracia seria o que ele está pregando. Mas no calor dos acontecimentos, ele está olhando para isso. Olha, como é que eu crio sistemas que não que ele reconheça a necessidade de um regime autoritário, mas ele diz o seguinte, olha, no final do dia, o nosso problema hoje, imediato, premente, é combater o extremismo político que solape qualquer estrutura democrática liberal. Claro, aí a gente entra nessa contradição que é a ideia de uma democracia militante. Aí ele vai defender uma legislação de segurança nacional que não é a nossa, não é aquela que a gente colocou nos anos 35, 36, mas ele diz, olha, a democracia não pode ficar parada esperando vir o nazismo, esperando vir o fascismo. Esse é o grande ponto dele. Sensacional, quer dizer, tem uma atualidade brutal, né? Demais, demais. E pensando aqui nessa fotografia que está aqui atrás da gente, minha gente, ó, tá ali o GG, ainda o jovem GG, inclusive, né,
com a sua farda de militar, porque ele tinha acabado de tomar o poder em 1930, né? Exato. E aí fala um pouco disso, pensando no Lowenstein, mas nas suas pesquisas também, porque ele consegue explicar muito bem por que depois também o Vargas ceifou não só os comunistas do Prestes e companhia, mas também os Plínios Salgados da vida, né? Que são os integralistas fascistas. Quer dizer, quem é esse Vargas? Que está aqui, mas está nas suas pesquisas, que ao mesmo tempo que é um ditador, ele consegue reinventar o Estado brasileiro e arbitrar o capital e o trabalho, ou seja, dando dignidade, em partes, à luta da classe trabalhadora. Claro que ele não deu de graça, isso foi parte da luta do próprio movimento operário, né? Mas fala um pouco para a gente disso, desse sujeito aí impressionante. E acho que a sua pergunta, Linder, me ajuda muito pelo seguinte: como o Lowenstein estava pensando, né, na repressão, nos movimentos de, vamos dizer assim, de subversão da ordem democrática, ele chega no Brasil justamente em começo de 41. E ele enxerga isso claramente. Ele diz, olha, esse ditador conseguiu, em alguma dimensão, reprimir a extrema esquerda e a extrema direita. E esse ditador, ele é um presidente único. Esse é o grande ponto do Lowenstein na análise. Ele diz o seguinte, olha, aqui nós temos um caso de um presidente único porque não tem partido único. Não existe um partido nacional varguista. Então ele fica assim completamente obcecado com essas questões, assim, entre aspas, menores, peculiares do Brasil, e diz o seguinte, olha, e ao mesmo tempo não só tem um caso único no direito comparado, que é o caso de um presidente único sem partido, não só isso, esse cara conseguiu, então, controlar as massas dialogando diretamente com o povo. Ou seja, em alguma dimensão, na visão do Lowenstein, o Vargas dá o golpe de mestre, porque ele prescinde de um movimento fascista que seria o integralismo. E consegue, então, ostracizar o comunismo brasileiro, dizendo, não, eu estou dialogando entre aspas, uma democracia direta, na visão de época, uma democracia autoritária direta, que era como eles colocavam o regime, em que se dialoga diretamente com esse povo disciplinado, controlado e também reprimido. Então, na visão dele, ele pensa o seguinte, olha, aqui nós temos um presidente único muito habilidoso, que outorga uma Constituição, que é a polaca de 37, só que ela é uma não-Constituição. Então, uma das partes mais geniais do livro é que ele inaugura a ideia de uma Constituição fantasma. Fantasma por quê? Porque essa Constituição, que ela é outorgada, que ela é dada de cima para baixo, ela é uma Constituição que previa um tipo de plebiscito, de referendo. É uma Constituição que não respeita a sua disposição essencial para a sua existência. Então, alguns anos depois do regime colocar a Constituição em vigor, deveria haver um plebiscito, que nunca é chamado. E ele diz, olha, essa Constituição fantasma é uma não-Constituição. Isso quem colocou a não-Constituição foi meu colega de curso, de departamento, que é o Luciano Abreu. Ele tem um artigo sobre o sentido da não-Constituição de 37. Ou seja, o Lowenstein está vendo peculiaridades do regime e da sua Constituição e colocando, olha, isso aqui é um regime muito interessante. Porque o olhar dele é um olhar do comparativista. Ele é um pensador do direito comparado, que é uma disciplina que está se afirmando nessa época. Hoje é mais pacífico falar em direito comparado. Nessa época é uma área que está ali loteada um pouco na ciência política, um pouco no direito, mas ele é um dos grandes consolidadores da própria ideia de direito comparado. Figuraça, né? Tem uma expressão que ele usa aqui, quando ele faz a síntese mais para o fim, que ele chama a Alemanha o nazismo no caso, de um misticismo mecanizado. Achei isso genial. O que ele quer dizer com misticismo mecanizado? O ponto dele realmente muito interessante ir ao arquivo dele, porque a gente começa a ver essa sobreposição de coisas que a gente está colocando aqui. Quer dizer, o aluno do Max Weber, a primeira geração de judeus, primeira não, mas uma das primeiras gerações de consolidação da assimilação do judaísmo da Bavária, por exemplo, de Munique, de Heidelberg, dessa região. A gente percebe alguém que está pensando sobre questões que ele não pensava que ele ia ter que se endereçar.
Aí quando ele percebe esse obscurantismo nazista, esse misticismo mecanizado, deve ter sido muito difícil para ele entender como que a Alemanha teria dado um giro tão obscurantista. Mecanizado no sentido, vamos dizer assim, proto-fascista não, fascista mesmo, nazista, e de um misticismo que era alheio à alta cultura alemã. Quer dizer, o Max Weber e essa geração jamais pensariam que a Alemanha iria enveredar para um caminho tão vulgar em termos de letras. E o nazismo, sobretudo, é uma vulgarização de tudo, do conhecimento, da vida humana, da dignidade, mas pensando no olhar acadêmico, quando que alguém que se formou em Direito na Munique dos anos 1900, 1910, iria pensar que em 20 anos iria caminhar para essa, como é que chama, mistificação? Misticismo mecanizado. Misticismo mecanizado. Acho que seria isso que ele estava observando, né? E aí tem esse apelo, né, que até hoje existe, porque ele, na verdade, é do capitalismo, né? Esse apelo à tecnologia, essa exaltação que vem do Marinetti, vem dos futuristas e das vanguardas também. Mas o Marinetti era fascista. Exatamente. Né? E aí tem esse culto brutal à tecnologia e à mecanização via tecnologia, né? Quer dizer, o campo de concentração explica um pouco isso, né? Agora, você falou desse... Como pôde uma sociedade respeitada, erudita, dona dos maiores filósofos e filósofas desse mundo, pelo menos do mundo ocidental? A Hannah Arendt fala isso depois da guerra. Ela fala como que pôde a respeitada sociedade alemã e europeia sucumbir diante do Hitler. E um Heidegger da vida acreditar nele, né? Porque o Heidegger acreditou nele, né? E seguiu acreditando. Mesmo depois da guerra? Nunca se desculpou, né? Nunca nem fez uma meia-culpinha? Não fez meia-culpa, né? Então, é que sempre pode, né? Nós sempre podemos descambar para o caminho do mal. É difícil construir algo, é difícil construir uma sociedade de letras, como é a sociedade alemã, e é muito fácil destruir. A gente percebe isso nas coisas mais triviais da vida. É difícil montar uma universidade? É muito fácil destruir uma universidade. É fácil construir um instituto? Não, é muito difícil. Agora, é muito fácil destruir um instituto. E é assim para tudo. Eu acho que, em alguma dimensão, sim, o nazismo, obviamente, é singular, e o Holocausto absolutamente singular na nossa história da humanidade, mas ele é, em alguma dimensão, eu não vou entrar na banalidade do mal. Eu acho que ele é singular em várias dimensões, mas, por outro lado, ele é uma representação da maldade tal qual. Pode acontecer em absolutamente qualquer lugar. Impressionante. E pensando nessa expressão dela, banalidade do mal, né? Então, você aplicaria isso para outros momentos da história, incluindo o bolsonarismo no Brasil? Aí é uma colocação. Aí estamos esticando um pouco. Esticando bastante, mas que não foi uma espécie também no liberalismo de antessala do fascismo, né? Nós temos ali algumas, como é que eu posso dizer? Similitudes? Algumas semelhanças, mas são processos muito distintos. Claro. E, bom, mas imagino que, comparativamente, quer dizer, se o Lowenstein e parte da historiografia, inclusive, né, o pessoal da história social, mundos do trabalho, não chamam o Vargas de fascista, mas disseram que com o bolsonarismo a gente teve efetivamente o nosso primeiro presidente fascista. Salvo engano, o Safato ele disse isso, né? Você concorda com isso? Pensando no mundo jurídico, nas suas pesquisas. Não sei se eu enveredaria para um presidente fascista ou neofascista. Não sei se seria... Não sei se iria por esse caminho, em termos conceituais. É difícil comparar, né? Agora, é impressionante, né, mas essa parte dessa mobilização que o Bolsonaro criou tem muito a ver com os ecos do integralismo, de alguma forma, né? Mas se a gente pega, por exemplo, um texto que é muito legal do Odilon Caldeira Neto e do Leandro, da Federal de Juiz de Fora. Eles têm um livro importante, que se eu salvo engano pela FGV e depois pela Routledge, que eles fazem o organograma, vamos dizer assim, integralismo, a PRP nos anos 50, que é o Partido de Representação Popular, e depois o neo-integralismo nos anos 70, 80 e 90.
E a gente percebe como o integralismo, ele, em alguma dimensão, ele vira um tipo, ele desidrata, já nos anos 70. Então, nos anos 80 e 90, ele já é quase que uma caricatura de si mesmo. Então, acho que o integralismo ele vai criar outras propostas. TFP, vai ir para outros caminhos. Então, eu acho que é um esgotamento desses fenômenos que a gente vê aqui no Löwenstein e na Era Vargas, que vão dar vazão para outras questões dos anos 2000 em diante. Então... Não, perfeito. Ó, que tem muitas, por exemplo, quando ele fala dessa dificuldade que o regime autoritário no Brasil tem de convencer a nação, o povo, a sociedade brasileira de algumas intervenções, dá a impressão que ele está dizendo que ele está sendo muito adepto do homem cordial, né? Ele tem um tipo os weberianos, porque foi aluno do Weber, né? Aí pega, por exemplo, a capa da Contracorrente. Ficou belíssima, eu gostei muito. Lembra um pouco o integralismo. Fecha aqui, ó, voz de minha alma lá. Mas é um texto, ficou muito bonito, eu gostei demais. Só que a capa do Brasil Under Vargas, da Macmillan de 42, eu tenho ela fotografada no meu arquivo pessoal. A capa é o Pão de Açúcar. É uma visão muito mais festiva do Brasil. Olha não é uma só. capa tão severa, tão pesada, assim. Quer dizer, a capa dele é basicamente, não, o Brasil naquela visão meio Carmen Miranda, assim. Aquela visão, assim, o Pão de Açúcar, tal, o Brasil sob o Vargas. Quer dizer, é uma representação completamente diferente da edição que nós temos hoje na primeira edição então, brasileira. Meteram um Pão de Açúcar, né? Quer dizer, a visão dele é uma visão, o Brasil não é nazista, graças a Deus. Vamos lá, né? Vamos romper rápido com o eixo, porque era esse o momento, né? 42, Pearl Harbor. E justamente nesse é no limiar, né? Pearl Harbor no final do ano, a viagem é antes de Pearl Harbor. Então a viagem acho que é em abril e maio. Pearl Harbor é em dezembro de 41, salvo engano, e o livro é de 42. Então, da viagem ao livro, nós temos de fato a entrada na guerra. Então, a viagem que era meramente acadêmica, com algumas ali intenções de relatar isso para o Departamento de Estado e tudo mais, depois é um livro que aterriza no Departamento da Guerra. Então, isso é muito interessante. E uma questão que eu não comentei ainda, que é muito interessante, é o seguinte: o Löwenstein fica famoso nos Estados Unidos com um livro chamado Hitler's Germany, Alemanha de Hitler. E esse é um livrinho pocket, pequenininho, que devem ter impresso 5, 10 mil exemplares. Não tem em português. Não tem em português. Esse a gente também pode traduzir. Aí, Rafael Valim. Já tá. Contamos com você. Provocação aqui. Que era distribuída, salvo engano, para os soldados durante a guerra. Ou seja, esse livro de... Soldados americanos. Americanos. Ou seja, um livro de 36... Então, ali em 42, 43, se eu não me engano, eles estavam distribuindo isso para os soldados lerem, assim, tu ganha, assim, leite condensado, uma arma, uma lata de comida, papel higiênico e um Hitler's Germany para a viagem, para cruzar o Atlântico em direção à Sensacional. Então, ele teve um papel crucial nessa virada para os States saírem do isolamento e falar, ó, vocês têm que detonar os nazis, senão eles vão mandar na gente aqui. Ele é um antinazista a todo pano. Por isso que para ele a questão do autoritário, não autoritário, ditadura, não ditadura, ele está, sim, estou analisando isso tecnicamente, mas no final do dia ele é um antinazista, ele é um antifascista. Então ele é um liberal clássico atormentado com a ideia de que o Brasil poderia ser um Brasil, que a colônia, por exemplo, alemã do sul do Brasil pudesse ser gigantesco, um estado vassalo dos nazistas, que o Chile pudesse ser um vassalo da Tóquio Imperial. É o The Man in the High Castle, né? Esse é meu ponto. Eu já ia tirar as palavras da minha boca. É Philip Dick, é o homem do Castelo Alto. Esse é o ponto dele, como seria um Chile japonês? Como seria um Brasil nazista? Literalmente nazista, que esse império alemão pudesse chegar até Montevidéu, até Buenos Aires. Esse é o ponto dele. Então, para ele avaliar a ditadura como a ditabranda, para ele, assim, bom, óbvio que importa, mas nesse momento. Num primeiro momento não importa, em último momento, sim. Então, isso é muito interessante, né? Como ele estava realmente totalmente obcecado com a ideia de proteção do Cone Sul. Tanto é que ele participa de um comitê, que, salvo engano, é o Comitê de Proteção do Cone Sul, que ficava em Montevidéu. Então, ele se corresponde com vários juristas uruguaios, argentinos, chilenos, por muitos anos, depois da guerra, inclusive.
que ele cria, né, uma rede de contatos de grandes juristas, de bacharéis, que ele se correspondia nessa época do comitê. Fascinante. Ó, prosa aqui maravilhosa com Luiz Rosenfield, que é jurista, historiador do direito, doutor e especialista aqui não só no Lovenstein, mas também em intelectuais da própria Vargas, né? Você tem pesquisa sobre o Francisco Campos, né? Quem que foi essa figura que tanto impressiona, que redigiu várias coisas, inclusive da Constituição, né? Pois é, o Francisco Campos, ele é uma figura assim que talvez seja o intelectual de época mais citado, mais trabalhado, mas menos estudado. O que eu quero dizer com isso? O Francisco Campos ele escreve o AI-1, o preâmbulo, e a polaca, a Constituição de 36. Estava lá em 64 fazendo o AI-1. Estava lá. Quando tem o regime militar, ele é um dos chamados para fazer, então, a redação legalista do primeiro ato. E o Carlos Medeiros Silva, que era mais jovem, escreve as cláusulas subsequentes. Mas o preâmbulo é dele, ou seja, a Revolução tem que ser regulada, tem que ser normatizada, e quem tem o poder pela força pode simplesmente fazer um primeiro ato, né, e revogar a Constituição. Em 37, ele muito mais jovem, ele está, então, moldando essa ideia corporativista, autoritária e tudo mais, para criar, então, a Constituição de 37. E em 30, ele também é um revolucionário junto com esses que estão aqui atrás. Uhum. Não identifiquei ele aqui atrás, mas junto com os gaúchos, ele faz parte da articulação do Partido Mineiro. Então, o Campos ele acaba sendo assim, esse jurista de duas ditaduras. Ou seja, alguém que está totalmente fixado nessa ideia, primeiro, de combate ao tenentismo, nos anos 20, nos anos 30 e final dos anos 20 e começo dos 30, ele está muito focado na questão da educação. Uhum. Então, ele é um reformador da educação. Ele vai ser ministro, né? Vai ser ministro da educação e depois da justiça. E depois disso, ele vira, então, um parecerista reconhecido no Rio de Janeiro nos anos 50 e 60. E antes de falecer, então, ele redige o AI-1. Então, o Campos ele é um jurista muito focado nessas questões do confronto institucional. Uhum. De fato, na crise institucional. E por mais de uma vez ele vai advogar, então, por medidas autoritárias para salvar a nação. Sim. Eu estou escrevendo a biografia dele, vai demorar algum tempo, mas espero explicar isso em termos de uma biografia de um intelectual. Porque, sobretudo, eu enxergo o Francisco Campos como um intelectual do direito e menos como um político. Uhum. Eu acho que ele é um político quase que por acidente. Impressionante. Não, vai ser uma biografia fundamental. Francisco Campos, quer dizer, é muito louco como Vargas, aí pensando no Lovenstein de novo, né? Vargas reúne essas figuras de vários espectros diferentes, né? Então você tem um Capanema que tem como secretário um Carlos Drummond de Andrade, sabe, os intelectuais da brasileira. Tem o Rodrigo Melo Franco, mas que também contou com o apoio de um Mário de Andrade para o SFAM, né? Vargas ainda vai ser o A e o Z ainda dessa reinvenção do Estado brasileiro. Só que o Capanema diz que quem deu emprego foi o Capanema, né? O Drummond diz isso, mas o que a gente recolhe das fontes é que quem deu o primeiro emprego foi o Campos. Foi o Campos. Depois o Drummond lá ressemantiza, diz não. Por quê? Mineiro, né? Não, porque não, todos são. Uma minerada total. A minerada, só que depois, lá nos anos 60, o Drummond diz, não, o primeiro emprego para entrar no Estado Novo, né, entrar no regime que não era exatamente democrático, foi o Capanema, mas a porta de entrada ali na Secretaria Mineira foi o Campos, um dos padrinhos dele é o Chico Campos. Impressionante isso. Ó, Voz de Minha Alma, muito obrigado, viu? Você achou a capa, né, da versão original do Lovenstein, mostra aí, ó. Brazil Under Vargas. Essa, não tem o Pão de Açúcar nessa daí? Olha lá, ó, de 42. Essa acho que eu tenho em casa, depois eu te mando. Impressionante, né? Lá em English, foi publicado pela Macmillan Company em 1942, em Nova York, né? Exatamente. Impressionante. E deixa eu te provocar aqui, meu glorioso Luiz Rosenfield, a quem eu já agradeço. Professoraço aqui, pesquisador de mão cheia, professor da PUC Rio Grande do Sul, especialista também em assuntos como relações internacionais e prefaciador aqui, né, organizador desse livraço publicado, é a primeira vez que publica-se no Brasil em português? Primeira vez. Do Brasil sob Vargas, do jurista alemão Karl Lovenstein. Como é que fala a pronúncia boa em alemão? Lovenstein. Lovenstein.
Ih, meu alemão tá péssimo aqui. 84 anos depois. Löwenstein. 84 anos depois, sujeito que aluno do Weber, amigo da Hannah Arendt, amigo do literato Thomas Mann, imagina, gente, e que foi para os States fugindo do nazismo hitlerista. E pensando em nazi, Hitler, judeus, você é gaúcho, né? Gaúcho. Descendente de uma família alemã, Rosenfeld. Não, ucraniana. 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 Império Russo, né? Então, a família... Judeus do Império Russo. Isso, uma parte, então, da Ucrânia e da Polônia, né? Hoje a gente não sabe muito bem o que... Tudo era Império Russo, na verdade. Uma pequena parte da Turquia. Então, são basicamente judeus askenazi do leste. Uhum. E o Löwenstein faz parte de uma outra cepa de judaísmo, que é o judaísmo alemão, né? Que é um judaísmo altamente ilustrado, que tem seu ponto, vamos dizer assim, na ilustração no século XIX, que eles começam a poder entrar nas cidades. Uhum. Né? Então, o primeiro é Mendelssohn, que começa, o grande filósofo, consegue entrar em Berlim pelos portões, junto com o gado, e depois, gerações e gerações, conseguem, então, prosperar. Então, o Löwenstein é a figura clássica do judeu assimilado, daquele judeu alemão, que acaba sendo quase mais alemão do que judeu, e que depois, com o nazismo, dá conta que não é bem assim. Então, para essa geração, deve ter sido um tipo de encontro, vamos dizer assim, com o mal, com a maldade, terrível, porque de todas as comunidades judaicas da Europa, talvez a última que pensou que isso pudesse acontecer é a alemã. Porque eles estavam tão enraizados ali. E prósperos, entrando nas universidades. Isso vale para o Freud letras. também, de alguma maneira? Também, para a Áustria e para a Alemanha. Né? Agora, o judeu ucraniano, daquelas pequenas aldeias do Shetl, da Polônia, daqueles lugares pobres que se assemelhavam como uma aldeia, uma vila, quase como um pequeno gueto rural, esses estavam mais conectados com um tipo de judaísmo ancestral raiz, com discriminação a todo pano, sem possibilidade de ascensão social, de exercer dadas profissões, de conseguir bons empregos, com progromos. Esse judeu estava, vamos dizer, mais conectado com as agruras do dia a dia, do cotidiano, a normalização da diferença. Agora, o judaísmo da Bavária, de Berlim, esse jamais pensou que isso fosse acontecer, que é a história do Horkheimer também. Filhos de industriais, né, judeus de alta classe que jamais pensaram que isso pudesse acontecer. Então essa é a grande questão. Né? A minha família, no caso, sai da Europa do Leste, vai para Boston, de Boston muda o nome de Knižnik para Rosenfeld. Qual que era o nome original? Knižnik. Knižnik? Knižnik. Muda para Rosenfeld? Muda para Rosenfeld, no sentido de a história familiar é de que, bom, vamos abandonar qualquer nome eslavo e assumir um nome do judaísmo norte-americano aleatório e vamos esquecer desse lugar, que é muito comum nas comunidades judaicas aqui de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, de um pouco de esquecer da Rússia, né? Da Ucrânia, da Polônia, do Império Russo. A ideia de não se fala mais nisso, aqui nós somos bem tratados, isso aqui o Brasil é bastante, não precisamos de mais nada, é uma geração muito silenciosa, em termos de história oral é muito interessante que os meus bisavós, né, e os bisavós de muitas pessoas que eu conheço, não falavam sobre isso. Não falavam da Polônia, não falavam da Moldávia, não falavam da Ucrânia, né, e acho que isso é muito sintomático, é uma geração muito silenciosa que quer esquecer, não da sua origem judaica, mas esquecer do que sofreram em impérios absolutamente, né, atrozes, cometiam pogromos sucessivos e depois redunda no Holocausto. Você fala pogrom é extermínio, né? Pogrom é extermínio sancionado pelo Estado. Então são rodadas de massacres sancionados pelo Estado, sobretudo o Estado czarista. E para acabar aqui... Nós temos progromos modernos como o do Hamas, né? O Hamas é um programa moderno. Como assim? Um pogrom moderno, em que o Estado sanciona a violência, o estupro coletivo, assassinato em massa, sequestros, sancionado pelo Estado, que foi o Hamas no 7 de outubro. Isso é um pogrom também. Certo. Contra o povo judeu. Contra o povo judeu. E aí, para não perder a oportunidade, porque isso, em perspectiva histórica, dá a dimensão da tragédia, do drama e dos crimes cometidos, né? Você como descendente, pensando nessa história dos pogroms, e o Estado de Israel do Netanyahu, né? Você define o que ele faz como genocídio? Não defino. Não? Não. Por quê? Porque nós temos aqui uma guerra em andamento
em que eventuais crimes de guerra são processados por uma democracia. Isso é diferente de falar em genocídio. Então você discorda cabalmente de Breno Altman, do próprio Michel German, né, que também é judeu? Discordo cabalmente. Entendi. Ó, senhoras e senhores, Luiz Rosenfield, professor da PUC Rio Grande do Sul, jurista de mão cheia e que, aqui ó, foi fundamental para essa tradução pela Contracorrente, O Brasil sob Vargas, Karl Loewenstein, aliás, uma grata surpresa para mim também, historiador ignaro do mundo do direito, e estou adorando ler aqui, e te agradeço muitíssimo, meu caro, pela vinda no Provocação Histórica. E tem alguma coisa que tem aqui no livro ou no seu prefácio que você queria falar e o entrevistador não perguntou? Olha, eu acho que a gente cobriu uma boa parte do livro. Há uma questão até interessante, Lindana, aqui, complementando a questão do Thomas Mann. O Loewenstein queria dedicar o livro, salvo engano, para o Justice Frankfurter. Eu não lembro se é o Brandeis ou o Frankfurter, acho que é o Frankfurter, que era o ministro, então, da Suprema Corte norte-americana, e o Frankfurter responde, olha, como isso aqui é um assunto delicado, como é um assunto polêmico, eu não sei se eu quero que você dedique para mim esse texto. Então ele meio que tira o corpo fora, diz, olha, eu sou um justice, ou seja, ele é muito prudente, diz, não sei muito bem como é que vai ser recebido esse livro, etc. Deixa para lá. Quem diz é o Thomas. Isso, o Frankfurter. Ele diz, não sei se é adequado a minha posição e tudo mais. E daí depois, então, ele, bom, como não pode dedicar, então ele dedica para o Thomas Mann. Ah, tá, claro. Então é o jornal falando, não, peraí. Isso. Isso é numa carta. Tá. Uma carta. Ele diz, olha, posso fazer uma dedicatória aqui, dedicar o livro numa epígrafe dedicado ao Justice Frankfurter. Ele diz, não, deixa para lá, melhor não. Muito polêmico agora nesse período. Aí ele dedica, então, pro Thomas Mann. E o que era o Justice Frankfurter? Era uma instituição? Não, Frankfurter era um juiz... era um juiz, eu tô achando que é um... Não, um ministro, salvo engano, acho também judeu, não sei Justin? Justice. Justice? De ministro. Ah, sim, sim. Lá eles chamam o ministro de Justice, né, de juiz. Eu achei que era o primeiro nome dele aí. Ó. Não, era o ministro da Suprema Corte norte-americana. Aí, como ele era ministro, ele diz, olha, não sei, melhor não. Entendi. E aí ele dedica, então, pro Mann. Sensacional. E pensando nisso tudo que você viu aqui, suas pesquisas, essas figuras como o próprio Francisco Campos, essa coisa do homem cordial, até lembrando de Weber e Sérgio Buarque de Holanda, olhando para essa câmera aqui, Rosenfield, direto do leste europeu para o mundo e para o Brasil. O que é o Brasil? O que é o Brasil? Boa pergunta. Mas o ponto é o que é o Brasil, em que sentido? Dentro das suas perspectivas de pesquisador, povo brasileiro, o que é o povo brasileiro? O que é o povo brasileiro? Olha, eu diria que nós somos esse caldo multicultural que nós temos que apreciar mais. Acho que o Brasil, de fato, é um país peculiar, com toda a sua desigualdade, a sua violência, mas a gente tem um elemento assim inexorável, que é uma pluralidade, uma diversidade, que, infelizmente, a violência, a desigualdade, às vezes, coloca um pouco de neblina, um pouco de fumaça na frente disso, mas ainda é um país muito bom de se viver. Muito bem, muito obrigado. E eu estava esquecendo aqui, Vento da Massa, antes de falar tchau para o Luiz se despedir do nosso grande público, eu recebi aqui do Instituto Dom Phillips Como Salvar a Amazônia, uma busca mortal por respostas, contando a história do jornalista brutalmente assassinado, ele e o Bruno Pereira na Amazônia há 3 anos atrás, em 2022. Né? Uma história que movimenta o Brasil e o mundo, ainda um crime sem respostas, né? Mesmo que a gente faça as nossas ilações. E eu recebi também aqui da Vanessa Goulart, fecha-me aqui, esse livraço também, Vanessa Goulart, que é atriz, que é dramaturga, diretora, Frases Curtas para Dias Longos. Vanessa Goulart, autora e também, entre outras coisas, da família Goulart e da família Bruno, né? Ela é neta do Paulo Goulart e da Anissete Bruno e filha da Bárbara Bruno também. Um beijo no seu coração, viu, Vanessa, por me enviar o livro aqui. E ao pessoal da Contracorrente, Rafael Valim e companhia, por trazer aqui, inclusive, o nosso glorioso Luiz Rosenfield. Meu caro, muito obrigado. Despeça-se do seu grande público. Obrigado, agradeço a atenção, Linda. Foi um prazer estar aqui.
Obrigado pela atenção. Adoro conversar sobre o Löwenstein, sobre Era Vargas. Foi um prazer aqui ser recebido com pompa e circunstância. É isso, meu caro. Um beijo no coração de todo mundo. Produção, valeu. Até semana que vem. Tchau. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Provocação histórica.